Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para dar continuidade à segunda parte do Salmo 69 e 68. Vamos trabalhar o versículo 20 ao versículo 37. É o nosso 79º encontro. Lembrando que esse Salmo 69 da versão hebraica, 68 da versão grego-latina. A introdução a este salmo nós fizemos na primeira parte. Então agora essa aqui é a continuidade. Então vamos pegar o versículo 20 ao versículo 37. Ouçamos. Tu conheces a afronta que sofro, a minha vergonha e confusão. Meus opressores estão todos diante de ti. A afronta deles partiu-me o coração, e estou desfalecendo. Espero compaixão e nada. Espero consoladores e não os encontro. Como alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre. Que sua mesa seja armadilha para eles, e sua abundância uma cilada. Que os seus olhos fiquem turvos e não enxerguem. Que suas costas fraquejem sempre. Derrama sobre eles o teu furor, e o ardor da tua ira os atinja. Que o seu acampamento fique deserto, e ninguém mais habite em suas tendas, porque eles perseguem a quem tu feriste, e contam as chagas da tua vítima. Acusa-os, crime por crime. Não os declares inocentes. Risca-os do livro dos vivos, e não sejam inscritos entre os justos. Quanto a mim, pobre e ferido, que tua salvação, ó Deus, me proteja. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e o engrandecerei com ação de graças. Isso é mais agradável a Javé do que um touro, mais que um novilho com chifres e cascos. Que os pobres vejam e se alegrem. Busquem a Deus e vocês terão coragem. Porque Javé ouve os indigentes e nunca rejeita os seus cativos. Que o céu e a terra o louvem, o mar e tudo que nele se move. Sim, Deus vai salvar Sião, vai reconstruir as cidades de Judá. Nela habitarão e a possuirão. A descendência dos seus servos a herdará, e nela viverão aqueles que amam o nome de Deus. Este é o final da segunda parte do nosso Salmo 68, 69, 68. Então nós vamos acompanhar esta reflexão. Versículo 20. Tu conheces a ofensa contra mim, a minha vergonha, e o insulto que sofre. Todos os meus opressores estão à tua frente. Só tu, Deus, conheces a injustiça que sofro, diz o salmista. E conheces o grande sofrimento que passo como resultado da reprovação dos meus inimigos, dos meus opressores. Deus os conhece, e eles estão à frente dele. Os opressores não são estranhos a Deus. Versículo 21. A ofensa me partiu o coração e desfaleço. Espero por compaixão, mas ela não existe.
por consolação, mas não a encontro. Os insultos que os inimigos fizeram contra o salmista o faz desfalecer e sente o coração partir. E desfalece como tendo uma doença mortal. Ele esperava que os amigos viessem consolá-lo e se interessassem em suas dificuldades, mas não houve de nenhum deles consolação e compaixão. Ficaram indiferentes, insensíveis. Versículo 22. Colocaram veneno na minha comida e quando senti sede, me deram vinagre. Aqueles amigos não só não tiveram compaixão dele, mas também não o consolaram, mas colocaram veneno em sua comida. E para oprimi-lo, lhe deram vinagre como bebida, para aumentar o sofrimento do salmista. Eles não só prejudicam o salmista, mas também atentam contra a vida dele. E de forma sádica ainda, aumenta o sofrimento dando vinagre para beber. É o sadismo dos inimigos. Versículo 23. Que a mesa à frente deles seja um laço e o bem-estar uma armadilha. Que o feitiço volte contra o feiticeiro. Que eles sejam castigados do mesmo modo que agem com o salmista. Que caiam na armadilha que armaram para o pegar. Versículo 24. Que seus olhos escureçam e não enxerguem mais. E seu dorso fraqueje sempre. Que sejam cegados, para que não possam enxergar. O salmista suplica que sejam castigados com a cegueira e que caiam diante do mal que desejam fazer contra o salmista. É a lei da retribuição. É um pedido de punição diante do mal planejado e executado. Versículo 25. Derrama sobre eles a tua cólera, e tua ira inflamada os atinja. O salmista suplica a Deus que, pela maldade feita, os ímpios sejam punidos com a cólera divina, e a ira divina, que tudo consome, possa atingi-los. Versículo 26. Fique devastado o acampamento deles, e em suas tendas não haja mais habitantes. Continua as imprecações. Como consequência do mal feito, se deve dizer: seja devastado o acampamento deles, e não haja mais habitante. Que os inimigos possam ir para o exílio, e então o acampamento deles ficará desolado, que ninguém viva mais ali. Versículo 27. Porque eles perseguem a quem tu feriste, e contam o sofrimento de tua vítima. O delito do ímpio é se deleitar com aquele que caiu. Deus feriu o salmista por alguma culpa. Mas ao homem não é permitido se aproveitar da situação, pois assim ele estaria aumentando ilegalmente a pena que Deus deu. Pois as feridas dadas por Deus como castigo merecido é legal, faz parte da lei. Os maus acrescentam golpes cruéis e ilegais, pois Deus o feriu e eles contam
prazerosamente as feridas. Versículo 28. Acusa-os crime por crime, e não venham a gozar da tua justiça. O orante pede a Deus, juiz, que não perdoe, que o culpado não possa desfrutar de uma justiça cedida ou concedida. Deus é a parte ofendida. O pecado foi cometido e Deus fez justiça. Mas não compete ao ser humano gozar da justiça divina, já que os maus agem assim. Que Deus lhes impute a culpa deles sobre a outra, isto é, que sejam entregues à própria maldade. Se Deus concede o perdão, não é mérito do pecador, mas é bondade divina. E não se deve zombar da bondade divina. Versículo 29. Sejam suprimidos do livro da vida e não sejam escritos entre os justos. A imprecação é que esses ímpios sejam apagados do registro da vida, onde no livro são escritos somente os nomes das pessoas honradas e inocentes. Versículo 30. Quanto a mim, pobre sofredor, que tua salvação, ó Deus, me levante. Depois de suplicar que Deus faça justiça diante da injustiça sofrida pelo salmista e das ameaças dos maus, ele se volta para si mesmo e inicia uma súplica em seu favor. Que a libertação de Deus se levante para o salmista. Que a salvação de Deus, Elohim, seja sua proteção e o defenda contra os inimigos. Versículo 31. Com cânticos louvarei o nome de Deus e o engrandecerei com ação de graças. Com cânticos louvarei o meu Deus, o nome do meu Deus. O salmista faz um voto, prometendo que depois de ser salvo, liberto, ele irá cantar cânticos louvando a Deus em seu nome, pois no nome de Deus significa o próprio Deus. O engrandecerei com ação de graças, expressando a bondade de Deus com cânticos e ação de graças. Versículo 32. Isso há de ser mais agradável a Javé do que um touro, mais do que um novilho com chifres e cascos. A gratidão do salmista, expressada nas canções agradáveis, que agradam muito a Deus, e agradam mais do que as ofertas de touros e novilhos, de que os dois juntos, é a forma dele agradecer a Deus os bens que irá receber. Então, ação de graças, com maior expressão do reconhecimento da bondade de Deus que agiu em favor do salmista. Versículo 33. Os pobres veem e se alegram. Os que procuram a Deus tenham vida em seus corações. Os pobres humildes, que se alegram vendo o salmista em canções de ação de graças. Esse Deus que o libertou, esse Deus que ele fez o seu voto de fazer cantos em nome de Deus, porque ele o salvou. Isto vai alegrar a Assembleia de Israel. São os pobres e humildes de Israel. Os humildes e os que temem a Deus viram a salvação de Deus e se alegram com o salmista. Os que procuram a Deus tenham vida em seus corações, que se alegram e se encham de vigor os que procuram a Deus, os que temem ao Senhor Deus, que dirijam a Deus suas preces e cumpram sua vontade, são os fiéis da aliança. Tenham o coração vigoroso. Versículo 34.
Porque Javé escuta os indigentes e não despreza os seus cativos. Javé escuta os seus indigentes. Aqui o nome de Deus da proximidade. Os pobres se alegrarão porque sabem que Deus escuta as preces dos humildes e realiza suas súplicas. Pois Javé não despreza aqueles que o temem e estão aflitos em seus sofrimentos. Versículo 35. Os céus e a terra o louvem, o mar e tudo que nele se move. Tudo que existe sobre o criado, toda a criação, louvem a Deus por sua salvação. Deus, libertando o seu povo, se une a este povo. Faz com que a obra da criação se una a um grande louvor com seu povo. Agora o salmista convoca toda a obra da criação a um grande louvor. Tudo o que está no mar, todas as criaturas vivas, louvem o Senhor, conhecendo a obra de libertação que Deus faz com seu povo. Versículo 36. Pois Deus salvará Sião, reconstruirá as cidades de Judá. Nela habitarão e a possuirão. Sião é Jerusalém, onde se localiza o templo. Depois do exílio virá a reconstrução das cidades, de Jerusalém e do templo. Deus vai libertar Jerusalém, vai reconstruir no pós-exílio as cidades de Judá, e aí será a morada do povo de Deus, que vão novamente ali habitar e possuir a terra, essa terra que Deus deu ao seu povo Israel. Depois de exilados na Babilônia, voltarão. Versículo 37. A descendência dos seus servos a receberá como herança, e nela residirão os que amam o nome dele, isto é, o nome de Javé. Depois do exílio, o povo vai voltar à terra de Judá. Os servos de Deus deixarão descendentes nessa terra e o terão como herança. Terão esta terra, eles terão essa terra como herança. Ali irão morar aqueles que amam Javé Deus, o povo de Javé, os filhos da terra, os filhos da aliança. Com isso nós terminamos este Salmo 68, 69 e 68. No próximo encontro vamos fazer o Salmo 70 e 69. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.